Bom dia, sexto ano! E aí, o que vocês acharam do nosso conteúdo novo? Nós estamos vendo geometria, nós estamos falando sobre ponto, reta, plano, retas paralelas, retas perpendiculares. Assimilaram o conteúdo? Ficou certinho? Tem alguma dúvida? Então, se não tem, ótimo, parabéns. Agora, se tem, vai tirar essa dúvida comigo, ok? No nosso horário de aula, vocês vão fazer as perguntinhas que vocês tiveram dúvida. Então, vamos para a nossa correção. Número 1, escreva os elementos primitivos da geometria que nos lembre de cada item a seguir. O furo do brinco da orelha, o que vocês acham que é? É um ponto. Desculpa. A superfície de uma mesa nos lembra o quê? Um plano. O fio do varal de roupas esticado, ele nos lembra uma reta. A superfície do tabuleiro de xadrez nos lembra um plano. A corda do violão nos lembra uma reta. Grãos de pólen nos lembra um ponto. Então, todo mundo, acredito que tenha acertado, né? Tranquilo esse exercício. Número 2. Observando a representação a seguir, responda as questões propostas. Isso daqui nós temos a representação de um plano. Este plano ele tem um nome, ele chama plano alfa, que é essa letrinha aqui. E dentro deste plano alfa nós temos o ponto A, B e C. Primeira pergunta, é possível traçar uma reta passando ao mesmo tempo por A, B e C? Não. Uma reta só passando por esses pontos, não. Então, letra B. Quantas retas podemos traçar por B? Então, aqui no ponto B, eu posso traçar infinitas retas. Ele está falando somente o ponto B. Ele não está mandando eu passar por esses dois pontos aqui, não. Somente por B. Lógico que se eu quiser passar aqui no C, posso. Se eu quiser passar aqui no A, também posso. Existe uma infinidade de retas que eu posso passar por este ponto. Na letra C, quantas retas podem ser traçadas passando por dois desses pontos? E quais são essas retas? Nós podemos passar 3 retas. Quais são essas 3 retas? Eu posso passar uma reta por AB, eu posso passar uma reta por AC e eu posso passar uma reta por BC. Somente 3 retas. Na número 3, nós vamos escrever P para as retas paralelas e C para as retas concorrentes. Então, vamos lá. Retas paralelas, elas se mantêm a mesma distância infinitamente. Retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto. Então, a disposição dos gizes pastel na caixa. Então, essa figura aqui nos lembra o quê? Retas paralelas. As varetas onde estão sendo penduradas as toalhas no varal. Então, essas varetas aqui. Então, ela nos lembra retas paralelas. As linhas traçadas para formar o X do jogo da velha. Então, esse X aqui, essa linha que faz esse X, ela cruzou num ponto. Então, isso aqui nos lembra o quê? Retas concorrentes. As faixas azuis na bandeira do Uruguai. Então, essas faixas aqui nos lembram o quê? Retas paralelas. As faixas amarelas da bandeira da Jamaica. Então, elas se cruzam. Cruzou, elas são retas o quê? Concorrentes. No número 4, pediu para vocês pesquisar e desenhar a bandeira de um estado brasileiro que apresente linhas paralelas. Então, aqui foi sugerido algumas bandeiras, que é a bandeira da Bahia, do estado da Bahia, do estado de Goiás, do estado do Pará, do Paraná e entre outros, ok? Número 5, o professor vai traçar a linha reta até o ponto B. Então, olha só, iniciou aqui no A e vai traçar até o ponto B. Qual figura ele vai representar? Ele vai representar para nós o que, meu povo? Lembra? Um segmento de reta AB. Ou eu vou representar isso aqui com essa barrinha em cima do ponto AB.
Segmento de reta, lembra que eu falei para vocês ontem? Ela tem um início e tem um fim. Ela começa, neste caso, ela começa no ponto A e vai até o ponto B. E quando você vai representar isso matematicamente falando, você vai pôr o ponto, nós já sabemos que ele só pode ser representado por letra maiúscula, e aí você vai traçar uma barrinha em cima de AB, sem a seta. Questão número 6, considerando a figura a seguir, e nós temos aqui nessa figura algumas retas que são paralelas, outras são concorrentes, não é? Outras a gente não falou ainda, mas elas são perpendiculares, que essa, vamos assim dizer, que é essa reta V com essa reta U, mas a gente não falou ainda, mas estou adiantando, não tem problema. E dentro dessas retas, ou seja, estão posicionados alguns pontos. Então, a primeira pergunta para nós é: quais são os segmentos de retas representados nessa figura? Segmento de reta é aquilo que nós acabamos de falar agora. Ele tem um começo e tem um fim. Ou seja, no caso aqui, quais são os segmentos de reta que a gente tem? O A, O, depois o A, E, depois o A, F, depois o O, E e o O, F. Depois eu tenho o E, F, F. Depois eu tenho o B, O, depois B, D, depois O, C, aliás, OD, depois OC, aqui, depois DE, depois DG, depois EG, ok? Aí vem a perguntinha na letra B. Quais são as semirretas com origens no ponto E? Origem, de onde vai começar, não é? Então, quais são as semirretas? Então, semirreta tem origem, mas não tem fim, diferente dos segmentos de reta. Segmento de reta você tem o início e o fim. Então, vamos lá. Origem então todos têm que começar por E. Então, tem que partir desse ponto aqui, ó. Então, primeiro que eu vou representar aqui é o EA, depois o EO, depois o EF, depois o ED e depois o EG, ok? Então, vamos para a letra C. Qual ponto pertence às retas R e T? Então, quais pontos pertencem à reta R e T? Então, vamos lá. Reta R e a reta T. Quais são os pontos que pertencem a essa reta? Então, é o ponto E, que pertence a essas duas retas ao mesmo tempo, ok? Depois, quais retas são paralelas? Retas paralelas é essa aqui, né? É a reta S com a reta T. Quais pares de retas são concorrentes? Pessoal, concorrentes é que elas se cruzam em um ponto, né? Então, vamos lá. É o R com S. R com S, cruzou aqui, né? Depois, o R e o T. R, cadê? R e o T, cruzou nesse ponto aqui. Depois, R e U. R e U, este ponto aqui. Depois, R e V. Então, vamos lá. R com a reta V. Depois, S com U. S e U. Então, vamos lá. S com a reta U. Então, a reta U aqui, ó, ok? Depois,
S e V. S com a reta V. Depois, T e U. T aqui com U, essa reta aqui. Depois, T e V. T com a reta V, ok? Então, ela cruzou aqui, ó, tá certo? Agora, vamos lá. Quais retas são perpendiculares entre si? Perpendicular é aquilo que já foi falado para nós lá no início, né? São retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, quais são as retas perpendiculares? É a reta U e a reta V. Quer dizer, esta retinha aqui com essa retinha aqui, ela é perpendicular. Se você observar que ela forma um ângulo de 90 graus, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui e quanto aqui. Reta que se cruzam, são formando um ângulo de 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares. Número 7. Na malha quadriculada, há 8 pontos, que é o ponto A, B, C, D, E, F, G e H. Então, estão os pontos aqui. Aí, ele vai nos dar umas coordenadas para a gente estar resolvendo isso aqui. Com lápis e uma régua, traça os segmentos indicados. Aí, vamos lá. Com uma linha tracejada. Então, nós vamos tracejar de D a H. Então, eu tracejei aqui de D a H. Depois, ele falou para nós tracejar de H a E. Então, de H a E. Depois, de H a G. H a G. Fizemos o tracejado aqui, ok? Aí, na letra B, com uma linha contínua, né? É como se a gente vai ligar de um ponto no outro. Com uma linha contínua, nós vamos traçar aqui de A até B. Então, aqui de A até B, de B até F e de B até F e de F até E. Depois, de E até A. Então, tracei esse aqui primeiro. Depois, de A até D, tá aqui. De D até C, tá aqui. De C a G, tá aqui. De G a F, está aqui. E de C a D, está aqui, ok? Que figura espacial você representou no plano da malha quadriculada? Pessoal, esta figura aqui, ela é chamada de paralelepípedo, ok? Ou, mais na frente, vocês vão estar trabalhando com isso, não este ano, lógico. A gente chama isso de prisma também, prisma retangular, tá bom? Então, pessoal, essa correção, esses exercícios. Espero que alguma dúvida que vocês às vezes tenham tido na hora de estar resolvendo esteja mais claro agora para vocês, tenha esclarecido, tá? E se não tiver esclarecido, por favor, me pergunte no nosso horário de aula. Um abraço, até mais, tchau, tchau.